Aquele excelente dia, já prontinho aqui para nossa turma de líder Citânio. E hoje nós vamos na nossa live, já declarando a melhor semana das nossas vidas. Já vamos pedir Espírito Santo para estar conosco, nos direcionando, nos dando aquela sabedoria que nós precisamos, amém? E nós vamos hoje para Números 26, que é um capítulo que fala de um novo recenseamento, né? Perto da entrada da Terra da Promessa, vão ver uma nova geração, onde Moisés e Arão entregam a nova geração. E dessa nova geração, Moisés e Eleazar começam a fazer o recenseamento novamente. E tem 601 e 730 homens, mil homens, né? E de Levi, 23 mil homens. E somente da geração anterior, que era Josué e Caleb, que estavam no primeiro recenseamento, recebem a possibilidade de entrar, né? Porque eles viram na hora certa e creram no milagre de Deus. Amém? E vem assim Números 26, e já vamos pedir ao Espírito Santo para trazer sabedoria para nós. Aconteceu, pois, que depois daquele praga, falou o Senhor a Moisés, Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais. Todos os de Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Contra o povo da cidade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rúben, o primogênito de Israel, os filhos de Rúben, de Enoque, a família dos Enoquitas, e Palô, e a família dos Paluítas. De Esrom, a família dos Ezronitas, e Carmi, a família dos Carmitas. E são as famílias dos Rubenitas, e os que foram contados foram 43.730. Os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram ao conselho da congregação e contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a boca e tragou o Coré, quando morreu naquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência, mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo a família de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jasmin, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, do Zerá, da família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saluitas, e são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as duas gerações de Zefon, a família dos Zefonitas, de Gaag, a família dos Agitas, a Suni, a família dos Sunitas, de Josi, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aronitas, de Arieli, a família dos Arielitas. Assim são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram contados, 40.500. Gente, é recenseamento, tá? Esse capítulo é falando muito sobre o povo, então vem comigo. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo a família de Zelá e a família dos Zelanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, e de Zerá, a família dos Zeraitas. As famílias de Pérez foram Ezom, a família dos Zeronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados, 76.500. Os filhos de Zacá, segundo a família foram Tolá, a família dos Tolaitas, de Pová, a família dos Povitas, de Zazube, a família dos Abunitas, e de Ziron, a família dos Zironitas. E essas são as famílias de Zacá, segundo que eles foram contados, 74.300. O filho de Zebulon, segundo as suas famílias, foram os Zereitas, a família dos Zerenitas, de Elon, a família dos Elonitas de Israel, a família dos Jaleitas. Essas famílias dos Zebulonitas, segundo foram contados, 70.500. E os filhos de José, segundo a família foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maqui e a família de Maquiritas. E Maqui gerou Gileade, a família dos Gelaitas. Essas são os filhos de Gileade, Jezé, e a família de Jereitas, Eleque, a família dos Elequenitas, e a família dos Azriel, a família dos Areritas, e Siquém, a família dos Siquemitas, a família dos Emenitas, e a família dos Emidaitas, e Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelof, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. Nome de filhas eram Zelofeade, foram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tisa. Essas são as famílias de Manassés,
que foram, com eles contados, foram 52.700. Zelefeld. Gente, cada nome, né? Estes são os filhos de Efraim, segundo a família dos Sutelitas, a família dos Suteliaitas, Bequer, a família dos Bequeritas, de Tan, a família dos Tanitas, e esses são os filhos de Sutela, de Aram, e a família dos Aramitas. E essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo suas famílias. E de Belá, a família dos Belaitas. E Asbel, a família dos Arbelitas. E de Airã, a família dos Aramitas. E de Sufã, a família dos Sufamitas. E Ufã, a família dos Ufamitas. Essas são os filhos de Belá, foram Arde, Naamã e Arde. E a família dos Arninitas. E de Naamã, a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Esses são os filhos de Dan, segundo a família dos Suanitas. E as famílias de Suamitas, essas são as famílias de Dan, segundo as famílias, são as famílias de Suamitas. Segundo foram contados, foram 74.400. Os filhos de Assé, segundo as suas famílias, foram Iminã, a família de Iminanitas, e Isvi, a família dos Vitas, Berias, a família dos Berilitas, e as famílias dos Berias foram Eber e a família dos Eberitas, e Malquiel, família dos Malqueitas. E foram as filhas de Assé, foi Sefra e Será. E essas são as famílias dos filhos de Assé, que foram contados 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias de Israel, a família dos israelitas, de Guni, família dos Gunitas, de Zer, família dos Zereitas, e Silém, a família dos Silimitas. Silemitas. E essas são as famílias de Naphtali, segundo suas famílias que foram com eles contados, foram 45.400. Esses são os filhos contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este repartirá a terra da herança, segundo o número dos seus nomes. A muitos aumentará a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada um dará a herança segundo o que foram contados. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos dos pais de herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança dos tribos de muitos, e aos poucos. E esses foram contados, levitas, segundo as famílias de Gerson, família dos Gersonitas, de Coate, famílias coatitas, de Merari, família dos Meraritas. E essas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Erabronitas, a família dos Malitas, as famílias dos Musitas, as famílias dos Coreitas, e Coate cheirou Aram. A família da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi. Quando nasceu Levi, os filhos de Arão, e teve Arão, Moisés, Miriam e a irmã dele. E os Arão nasceram Nabed, Abiú, Eleazar e Itamar. E porém Nadab e Abiú morreram, segundo trouxeram fogo estranho para o Senhor. E eles foram contados 23.000. E os homens da cidade, da idade de mês para cima, não foram contados os filhos de Israel, porque não foi dada herança segundo os filhos de Israel. Estes são que foram contados de Moisés e Eleazar, e os sacerdotes foram contados os filhos de Israel na campina de Moabe, segundo o Jordão, na direção de Jericó. E esse segundo nenhum houve, foram contados Moisés e Arão, os sacerdotes, foram contados nos filhos de Israel do deserto de Sinai, porque o Senhor dissera: deles certamente morreria no deserto, nenhum deles senão ficou Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém, glória a Deus. E gente, então aqui ele faz um novo recenseamento perto da entrada da Terra da Promessa. E é uma nova geração que vem, né? E são contados todos esses nomes. Assim, eu fico imaginando como é maravilhoso você ouvir sua tribo, né? Sua terra. Como é bom você ouvir que você tá ali, né? Na Terra da Promessa. Eu creio que nosso nome vai estar na Terra da Promessa, sabe? Então, aqui a gente tem aplicabilidade na seguinte coisa: uma nova geração está sendo preparada, uma geração nova, e Deus levanta para cumprir os seus planos. Segundo ponto, a herança conforme a fidelidade de Deus, né? Deus começa a distribuir a herança segundo a fidelidade do povo.
Terceiro, a exceção de Josué e Caleb, foram fiéis no tempo da promessa e herdaram a promessa, né? E a fidelidade de Deus através das gerações. Deus honra a fé e a perseverança de quem crê em Deus. Então diga agora comigo, eu sou a geração que vai viver as promessas de Deus. Eu sou a geração que vai viver as promessas de Deus. Eu sou a geração que vai viver as promessas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Deixa eu ir para minha turma e fica com Jesus.